Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos e vamos continuar aqui a nossa jornada da hora extraordinária. É isso aí, pessoal, vamos conversar tudo que vocês querem saber. Hoje vou falar sobre sobreaviso, pessoal. Tema muito interessante que tem caído. Teve alteração da súmula do TST e é um tema importante que no nosso dia a dia ele vem crescendo bastante. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem sempre recebendo esse conteúdo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Você não vai ficar sem receber. Peço também que vocês dê o like nesse vídeo, pessoal, que vai ajudar demais o nosso canal. E também peço que você tenha a gentileza de contribuir com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu parente e também com o nosso canal. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas também terão a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer o nosso canal, conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Hoje, na jornada da hora extraordinária, quero conversar sobre sobreaviso. E olha como é que esse tema é um tema interessantíssimo, pessoal. O sobreaviso não é necessariamente um tema tão recente assim, um tema novo. Ele já teve a sua normatização lá há bastante tempo, lá no artigo 244 da CLT. Ele começou lá, o legislador da época, ele já falava do sobreaviso e da prontidão quando ele conversava sobre ferroviários. Por ser um serviço essencial à sociedade, ele normatizou a hora extra do ferroviário, normatizou essa questão do sobreaviso. E lá no parágrafo 2º do artigo 244 da CLT, ele já foi logo falando, já tivemos alguma mudança, mas olha o que o legislador basicamente ele falou lá tempos atrás: em sua casa, aguardando qualquer momento a chamada. Olha como é que teve a legislação, ela colocou essa informação de como seria o sobreaviso. Quando o trabalhador, naquela época lá, como eu já disse, o ferroviário, ele estivesse na sua casa, ele estivesse ficar lá na sua casa, aguardando a chamada em sobreaviso, ele já faria jus a esse pagamento aqui. Se ele tivesse aguardando ali a chamada, isso aí ocorria muito com o pessoal ferroviário. Eles tinham um horário normal de trabalho semanal, a jornada semanal, mas havia necessidade, por exemplo, se a parte ferroviária tivesse um problema e parasse, ele tinha que aguardar essa chamada. Começou com o ferroviário, mas não foi só ferroviário. A legislação, alguns anos depois, também inseriu ali o petroleiro também, que tinha a mesma linha de raciocínio. E a gente pode pegar essa normatização lá do século passado e trazer para cá. E foi isso que a legislação, foi isso que a jurisprudência, ela foi trazendo e foi se atualizando. A própria jurisprudência já foi falando de uso de bip, uso de celular, aparelhos telemáticos e informatizados, foi trazendo todas essas possibilidades.
E se você começar a parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que isso é o que acontece em vários momentos hoje em dia. Até com o aplicativo de WhatsApp ou outras formas de telecomunicação, muitas vezes o funcionário ele está ali de sobreaviso, ele está ali esperando, seja por qualquer meio telemático, seja por um bip. Não é qualquer empregado que usa um bip, mas existe a possibilidade de bip, existe a possibilidade de celular. Então, o que acontece é a necessidade de controle pela empresa desse funcionário, esse funcionário estando à distância, aguardando a qualquer momento a chamada ali, ele estando de plantão, ele vai fazer jus ao sobreaviso, desde que esse sobreaviso tenha um máximo de 24 horas. Veja bem, esse plantão, esse sobreaviso, ele não poderá ultrapassar um período de 24 horas. Já pensou? Estamos num feriado de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, e essa funcionária ou esse funcionário, você acha que ele vai ficar em sobreaviso durante 3 dias, durante esse final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo? Não, ele tem um período máximo de sobreaviso de 24 horas. E depois, comprovado esse sobreaviso, ele vai ter direito ao pagamento de 1/3 do salário normal. É isso aí, pessoal. E por que 1/3 do salário normal? O legislador, ele fez um contraponto, ele minimizou, ele mitigou a regra do artigo 4º da CLT. Será que você lembra qual é a regra do artigo 4º da CLT? Nós já conversamos sobre esse artigo 4º em vídeo passado, hein? É aquele artigo que fala do tempo à disposição. Quando você está com tempo à disposição, quando você cede o seu tempo à disposição ou na empresa, ou fora, ainda que seja fora da empresa, mas para a empresa, você já está trabalhando. É essa que é a verdade. Você não precisa necessariamente estar dentro da empresa, não. É muito comum que a nossa jornada de trabalho comece realmente dentro das dependências da empresa. Mas em várias oportunidades, você vai estar trabalhando fora da empresa. Seja na sua casa, seja se você está viajando a serviço da empresa, seja porque você vai fazer uma atividade para a empresa e fora da sede da empresa, mas com o objetivo de realizar um trabalho na empresa. É isso que é o tempo à disposição. Então você tem que ter esse raciocínio um pouco mais elastecido. E quando você está à disposição, como diz o artigo 4º, você tem direito à hora normal. Essa é a regra do artigo 4º que nós já estamos acostumados. Agora o legislador ele fez um contraponto, ele mitigou esse artigo 4º. O que ele fez? Ele encontrou um meio termo ali e falou, olha, você está de sobreaviso, não necessariamente você estará trabalhando. Então você não faz jus totalmente à regra do artigo 4º. Mas já que você está ali de sobreaviso, aguardando uma chamada a qualquer momento, você poderia estar fazendo outra coisa. E naquela época lá, a legislação ela falava em casa, você tinha que estar de sobreaviso em casa, já te colocava numa situação que você estava perdendo o seu momento de descanso. Então ele colocou, ó, o funcionário que está de sobreaviso, ele tem direito a 1/3 do salário normal. Ele fez essa mitigação do artigo 4º. E além disso, pessoal, olha só, quando a gente conversa tempo à disposição, sobreaviso, é interessante a gente comentar um outro contraponto também aqui, ó. O recebimento de 1/3 do sobreaviso
versus o trabalho efetivo. Você já entendeu, eu já conversei com você, que quando você está em sobreaviso, você recebe 1/3 do salário. Esse contraponto ao artigo 4º. Tudo bem, mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos imaginar a seguinte situação. Você já entendeu que o sobreaviso é até no máximo 24 horas. Você está lá esperando uma ligação a qualquer momento. Já faz jus a 1/3. Nesse período de sobreaviso de 24 horas, pode, por exemplo, não ter nenhuma ligação, ou nenhum contato, ou nenhuma chamada. Tudo bem. Agora, nesse período de 24 horas no qual você está em sobreaviso, você recebe a ligação ligada ao seu trabalho. E você, naquela ligação, ou em várias outras ligações, ou chamadas, ou mensagens no decorrer do dia, você gastou 4 horas da sua suposta hora de descanso ou da sua hora de sobreaviso. Vai ser conforme o seu critério, o seu entendimento. Porque a princípio seria o descanso, mas na prática foi um momento ali de sobreaviso. Fato é que você recebeu ligação, alguém entrou em contato com você dizendo que deveria ser solucionado um problema, você recebeu essa informação, você começou a entrar em contato com alguns outros funcionários, alguns outros fornecedores, de repente você chegou no computador, teve que mandar um e-mail, ou mandou um e-mail pelo celular, pelo WhatsApp, ou pelo Telegram. Nessa história toda, num primeiro momento, você gastou 20 minutos. Aí depois, você começou a receber um monte de chamada, você teve que parar tudo da sua vida ali, onde o que quer que você estivesse fazendo, você teve que parar. Você teve que parar e teve que começar a entrar em contato com essas pessoas que eu falei para você. Você, de repente, não conseguiu mais sair de casa, ou de repente você até conseguiu sair de casa, mas você ficou totalmente limitado, você tem que entrar em contato com um setor, a pessoa não atende, ou então a pessoa atende, aí ela tem que ligar para um outro supervisor de outra região, ou um supervisor, um coordenador, um funcionário de outro setor, porque aquela resposta não vem de forma imediata. Então perceba aí, de repente nesse meio tempo, de 20 minutos vira 40 minutos, você tinha que almoçar com a sua família, era uma festa de aniversário, por exemplo, quando você vê, você começou a receber essa ligação, 11h30, meio-dia, ainda está dando 3 horas da tarde, você ainda está resolvendo esses problemas. Esse período, vamos limitar aqui, por exemplo, esse período que você começou a receber o primeiro contato ao meio-dia e você só conseguiu terminar de resolver esse problema às 4 horas da tarde, às 16 horas, na realidade é um trabalho efetivo. Veja como mudou. De repente você estava em sobreaviso e de repente você começou a trabalhar. Do nada, você começou a trabalhar efetivamente. Você vai receber só 1/3? Nada disso, nada disso. Você vai receber a hora normal, porque você estava efetivamente trabalhando. E se houver a possibilidade, nesse caso, de ultrapassar a sua jornada de trabalho, que eu falei para você aqui nesse exemplo, que você ficou trabalhando 3, 4 horas. Mas você já pensou se você fica 9, 10 horas nessa conversa, trabalhando? Primeira ligação foi meio-dia, depois você só foi receber, você teve que continuar conversando com o seu gerente ou com outro funcionário às 10 horas da noite, 9 horas da noite. Isso acontece. Para você que acha que isso não acontece, isso acontece.
E eu tenho um exemplo que eu vi no âmbito familiar. Eu tenho um cunhado que ele trabalhava em empresa offshore. Hoje em dia, ele trabalha embarcado. A maioria da vida dele ele trabalhou embarcado. Mas durante um momento da vida dele, ele trabalhou sem ser embarcado, ele ficou trabalhando em terra. E o que ele fazia em terra? Ele agilizava e fornecia tudo para que os funcionários embarcados pudessem trabalhar de forma tranquila. Funcionário que estava embarcado tinha que resolver problema de plano de saúde dele próprio, tinha que resolver plano de saúde da família dele, ticket de alimentação, ligavam para o meu cunhado. Se tivesse algum problema nas embarcações, pleno domingo, pleno almoço, almoço de aniversário, almoço de Dia das Mães, um domingo normal, ele estava lá pleno domingo, recebendo ligação, e ele não conseguia comer. Pleno domingo ele estava lá trabalhando. O horário dele era de domingo? Não. O horário dele era de segunda a sexta. Famosa escala 5x2. Era de segunda a sexta, por exemplo, hoje 9 às 18, ou de 8 às 17, não sei bem, mas era escala de segunda a sexta. E ele estava lá no domingo, recebendo ligação, deu um problema em uma máquina, em um equipamento da embarcação, ele tinha que entrar em contato com os superiores dele, para dizer o que aconteceu, depois retornava via satélite a ligação para a embarcação, depois ligava para o outro setor, para alguém que tivesse à disposição, de repente ligava para uma outra empresa ou um outro fornecedor e passava às vezes horas fazendo esses contatos. Então para você que acha que isso é muito raro ou que isso não existe, isso existe, e não existe pouco não. Por essa razão o TST ele já sumulou através da súmula 428 do TST e teve alteração, Teve alteração na súmula 428, dica importante aqui, fica atento a essa súmula. E olha só, no item 1 da súmula 428, primeiro, por mais que o TST ele tenha dado o direito do sobreaviso e levantado a questão do sobreaviso, ele, antes de mais nada, ele já deixou claro no item 1 da súmula 428. Ele falou o seguinte: não é por si só que se você tiver um celular, se a empresa te der um celular, se a empresa te der um bip ou um outro aparelho telemático, isso por si só não é suficiente para você receber o sobreaviso. Não é só você receber o celular da empresa, que muitas vezes eu já tive celular da empresa, que celular nunca nem tocou. Um caso meu, já trabalhei para a empresa, que celular nunca tocou. E às vezes na mesma empresa ou em outras empresas, já tive celular, seja da empresa ou meu, que eu recebi ligação no domingo. Então, cada caso é um caso. Mas o TST já falou, o recebimento de bip, celular, o aparelho telemático, por si só, não caracteriza o sobreaviso. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter bem claro. O segundo ponto do item 2 é o seguinte: olha só, a partir do momento que você recebe qualquer tipo de aparelho telemático, celular, bip ou outro, você estando submetido a um controle à distância, como era o caso do meu cunhado ali, estando de plantão, tendo que estar atento à ligação para resolver esses problemas, que realmente eram problemas sérios e que tinham que ser resolvidos, você faz jus ao sobreaviso. Era o caso dele.
Também, já passei por situações, eu já passei pelas duas situações. Empresas já me forneceram celular que nem tocava, como também eu já tive que estar à disposição de sobreaviso no final de semana. Um determinado mês, um determinado momento, algumas lojas da nossa empresa tiveram bens apreendidos pela Anvisa, pois esta entendia que a venda desses produtos era ilegal. Uma empresa famosíssima do varejo carioca aqui. E estávamos todos com medo de fechar ou as lojas ou terem mais produtos apreendidos. Porque naquela sexta-feira, eu particularmente, passei o dia inteiro na cidade da polícia, resolvendo o problema de várias filiais aqui do Rio de Janeiro, com 15 gerentes, que todos tiveram que ir depor na cidade da polícia, informando sobre o produto. Todos fomos sair de lá por volta de meia-noite. E pensamos que estava resolvido? Talvez. Mas tínhamos dúvida ainda. E como é que ia ser no sábado e no domingo essas outras lojas que ainda tinham esses produtos? Não tinha nenhuma decisão judicial na qual proibisse aquilo ali. Outra coisa, a gente não sabia se ia ter uma decisão judicial ou para retirada de produtos ou de outros produtos ou fechamento das lojas. Eu, que eu era advogado que residia no local mais central, que eu morava na Zona Sul, tinha advogada que morava na Barra, outra advogada que morava em Nova Iguaçu, outra em São João do Meriti. Na dúvida, para proteger aquelas lojas da região central e Zona Sul, eu fui o escalado para ficar ali. Para ficar ali naquela... Qualquer problema que acontecesse, eu era acionado. Aí o telefone tocou? Não, o telefone nem tocou. Eu vivi o meu final de semana tranquilo. Eu vou ter direito a sobreaviso? Não. Caso se fosse ao contrário, se eu estivesse, Gustavo, você não pode viajar. Você vai ter que ficar aí no final de semana aguardando a ligação. Caso tenha necessidade de ir em delegacia, caso tenha necessidade de você despachar, fazer uma petição ou uma ação ou um mandado de segurança, você vai ter que ir lá despachar. Você não pode fazer mais nada na sua vida. Você não pode viajar, mas eu vou viajar, cara. Você tem que ficar aqui no Rio de Janeiro. Aí seria sobreaviso. Ainda que não acontecesse nada, seria sobreaviso, teria direito ao pagamento ao proporcional de 1/3 do salário. Entenderam como é que funciona toda essa normatização sobre o sobreaviso? Tudo certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.